assunto novo, tá? Heredograma. Heredograma ou genealogia, tá? Pode ser receber esses dois nomes. Já ouviram falar, né? Árvore genealógica. Então, nada mais é do que representado por símbolos, certo? Então, vai ter os dominantes, que são azão, azão ou azão, azinho, e vai ter os recessivos, como a gente já conhece, azinho, azinho, certo? Então, o heredograma, ele é símbolos. Então, bora lá. O quadrado. O quadrado representa o homem e a bola representa a mulher, beleza? Quadrado e bola, quando estão pintados, eles são os doentes, ou seja, aqui é um homem doente e uma mulher doente, certo? No heredograma, só existe uma regra. Qual é a regra? Bora lá, por exemplo. Pais iguais com filhos diferentes. É a única regra que vocês têm que ver. Pais iguais com filhos diferentes. Eu vou dizer que eles são o quê? Heterozigotos. Eles são azão, azinho. Certo? Só existe isso. Pais iguais com filhos diferentes. Nos pais eu vou botar azão, azinho. Certo? E se só tem duas formas de ser. Ou ele é normal ou ele é doente. Certo? Se os normais são azão, azinho, os outros que são os pintados vão ser o quê? Azinho, azinho. Certo? Olha só que são diferentes aqui. Por quê? Pais iguais, filhos diferentes. Aqui você está percebendo que o doente aqui, ele é o quê? Caráter recessivo, certo? O doente aqui é de caráter recessivo. E aqui o doente, azão, azinho, é de caráter o quê? Dominante. Por que eu botei esses dois exemplos? Para que vocês, quando estiverem fazendo o heredograma, não achar que todos os pintados eles vão ser de origem recessiva. Não, existe doença que é de caráter recessivo e doenças de caráter dominante. Tá vendo que aqui o doente foi o recessivo, mas aqui o doente foi os dominantes? É o que a gente chama, tem duas doenças. Uma de caráter recessivo. Tem várias outras, né? Mas os exemplos que a gente usa de recessivo, de doença recessiva, é miopia. A miopia, ele é de caráter recessivo. Você só vai ser míope quando você fizer o cruzamento, se ele vier assim, azinho, azinho. Miopia. E esse de caráter dominante é a doença que a gente chama de polidactilia. Que doença é essa? É aquela que a pessoa tem 6 dedos na mão, certo? Aquela ali é chamada de polidactilia. Então ela é de caráter dominante, certo? Então lembrando, tá? Que pais iguais e deu filho diferente, eles sempre vão ser azão, azinho, certo? Os outros vão ser o quê? Vão ser azinho, azinho, tá? Então, pais iguais, azão, azinho, azão, azinho. Filho diferente, ele vai ser o contrário dele, azinho, azinho, certo? Vou apagar e vou dar um exemplo. Bora lá pro exemplo? Vamos lá. Tem 3 famílias, família 1, família 2 e família 3, certo? Aí tem uma pergunta. Os descendentes da família 3 são todos homozigotos? Vamos olhar lá a família 3, certo? Olha só. O que é que a gente sabe? Qual é a única regra que tem do heredograma? O que é? Digam aí. Pais iguais com filhos diferentes. Então eles vão ser o quê? Azão, azinho. Beleza. Azão, azinho. Se eu sei que esses que são normais são azão, azinho, os que são pintados são o quê? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Então esses aqui é azão, azinho. Agora, ó professor, e esse daqui? Aí é que está o problema. Esse daqui tem como a gente saber, porque lembre-se que eles, sem ser pintados, os normais, eles podem ser azão, azão ou azão, azinho. Eu tenho como saber o que ele é, se ele é azão, azão ou azão, azinho. Eu não tenho como saber. Eu tenho como saber o quê? Que ele é azão, certo? Porém, eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. Então a gente diz que ele é azão traço, porque eu não tenho como saber se ali ele é um gene dominante, azão, azão, ou se ele é um gene heterozigoto, para ser azão, azinho. Por quê? Azão, azão e azão, azinho, eles vão ser normais.
Só os recessivos que vão ser azinho, azinho. Aí vem a pergunta. Os descendentes da família 3 são todos homozigotos? Cuidado para não confundir. Você está perguntando, todos são homozigotos? Existem dois tipos de homozigotos. Homozigotos dominante e o recessivo. Esse daqui, ele é chamado de quê? Heterozigoto. Mas ele se comporta como um dominante, mas ele é um heterozigoto. E aqui ele está perguntando o quê? Homozigotos. São todos os descendentes, que são esses os filhos dele, são todos homozigotos? Você sabe que homozigoto só tem dois tipos, azão, azão ou azinho, azinho, certo? Homozigoto dominante e homozigoto recessivo. O azão, repetindo, que o azão, azinho, ele é um heterozigoto, porém, ele se comporta como um dominante, porque ele vai dar a característica do azão, azão, que nem a gente viu lá nas ervilhas. Quando ele vinha vezão, vezinho, ele era caracterizado pela ervilha de cor amarela, certo? Então ele se comporta como dominante, mas ele é um heterozigoto. E aqui ele só quer saber quem é homozigoto, certo? Então, os descendentes, esse daqui é recessivo, recessivo. Mas esse daqui eu não tenho como saber, porque ele pode ser, realmente, se ele for um azão, ali azão, azão, ele estaria certo, porque ele seria todos homozigotos, porque seriam dominantes. Porém, eu não tenho como saber, porque aqui pode ser um azão ou pode ser um azinho. Então, isso aqui é falso, porque eu não tenho como saber aquela filiação ali, se ele é dominante ou se ele é recessivo, tá? Eu vou fazer outra pergunta, tá? Bora lá. Segunda pergunta, tá? A família 2 apresenta uma doença dominante? Família 2 apresenta uma doença dominante? E aí, respondam para mim. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, responderam? Família 2 apresenta uma doença dominante. Ou seja, qual é a regra que se tem? Só tem uma. Pais iguais, filhos diferentes. Vocês vão ter que lembrar disso daí, viu? Sempre. Pais iguais, filhos diferentes. Ele é o quê? Azão, azinho. Azão, azinho. Então, se eu sei que os pintadinhos são azão, azinho, os branquinhos só podem ser o quê? Só podem ser o quê? Azinho, azinho. Agora, aí o que é que ele quer saber? A família 2 apresenta uma doença dominante. Família 2 apresenta uma doença dominante. Então, os doentes, eles são o quê? São azão, azinho. Eles são o quê? São dominantes. Então, essa doença é de caráter dominante. Então, é o quê? Verdadeiro. Certo? Vou passar as atividades para vocês irem exercitando isso aí, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijão.